abra sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos meditando, nós estamos pregando nesses dias na carta aos Colossenses, uma carta muito rica, juntamente com a carta aos Efésios. Ela é considerada, essas cartas de Efésios e Colossenses são consideradas as cartas assim, as mais ricas que Paulo escreveu. Ela tem muito conteúdo teológico, e muito nos edifica. Essa carta nós já temos falado aqui, né? Já falamos sobre os motivos principais que ela foi escrita. E Paulo ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta. Ele recebeu notícias através do servo cooperador, no nome de Deus, que plantou a igreja em Colossenses, que era Epáfras. E ele então, apesar de Paulo nunca ter ido pessoalmente lá, ele amava essa igreja, e ele então vai orientar os crentes que estavam sofrendo muito com as ameaças das falsas doutrinas, das heresias que estavam tomando conta da cidade, né? Muitas pessoas estavam ameaçadas, a igreja, ameaçando a igreja, a unidade da igreja, o bem-estar da igreja, o bem-estar dos crentes. O engano era muito grande. E uma coisa que a gente tem dito aqui é que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão mais preocupadas com o bem-estar do que com o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da doutrina. E só que as pessoas esquecem que a doutrina afeta a nossa vida. O que você crê pode abençoar a sua vida ou pode atrapalhar a sua vida. O que você crê pode puxar a sua vida para cima ou puxar a sua vida para baixo. Então, quando você vai se apropriando de heresias, quando você vai se apropriando de falsos ensinos, aqueles ensinos que não conferem com a palavra de Deus, esses ensinos podem aprisionar você, escravizar você, pode desvirtuar você, de tal maneira que você acaba não experimentando a verdadeira liberdade que há em Cristo, não é? Quantos crentes têm pé de coelho? Acredito em pé de coelho. Para dizer a você, horóscopo, ferradura. Quantos crentes acham que podem perder a salvação? Então, quantos crentes vivem uma dor tremenda na alma e no coração por não conhecerem a doutrina da graça de Jesus? E vivem, às vezes, peso do legalismo, vivem o peso de uma doutrina que escraviza. Tem muitos crentes acabrunhados, e muitas vezes estão acabrunhados porque estão se tornando escravos por falta de conhecimento da palavra e conhecimento da doutrina. Eles são facilmente enganados, né? Tem crente aí que morre de medo, que treme todo, não pode nem ouvir falar no diabo. A gente tem que botar o diabo no seu devido lugar. Quando a gente dá o diabo no lugar que ele não tem, ele acaba tirando a sua alegria, tirando a sua paz, acabando com você. Então, por quê? Por falta de conhecimento doutrinário, tem crente que dá ao diabo um lugar, um valor que ele não tem. Então, é muito importante. Paulo, então, aquela igreja estava tremendamente ameaçada. E ele, então, escreve para orientar aquela igreja, para que aqueles erros doutrinários, aqueles enganos do gnosticismo, não é? Os enganos
do legalismo judaico, que era uma comunidade enorme em Colossenses, os enganos das vãs filosofias, eram filosofias que eram pregadas em Colossos, que estavam levando muitos crentes a uma confusão doutrinária. Então ele vai orientar. Então nós já vimos aqui muita coisa, nós já estamos chegando no final do capítulo 1. Então essa carta foi escrita nesse contexto, e o que essa carta vai fazer? Ela vai dar uma ênfase à pessoa de Cristo. Um dos grandes problemas da nossa vida é quando Cristo não tem na nossa vida o significado que ele precisa ter. Quando Cristo tem o significado que ele precisa ter, quando Cristo está no lugar certo, quando a nossa vida é cristocêntrica, a igreja vai ser cristocêntrica. E o lugar de Cristo não é outro senão o centro da nossa vida. Paulo vai ensinar que Cristo é o preeminente, é único, é exclusivo. Cristo é uma verdade absoluta do universo. Nosso ser pós-moderno não gosta de coisas absolutas, mas há uma verdade absoluta no Evangelho, no universo, e a verdade absoluta do universo não é um ensinamento, é uma pessoa, é Jesus Cristo, a verdade e a vida. E então, Paulo vai ensinar que Cristo não pode ser apenas proeminente. Proeminente é aquele que se destaca, é aquele que chama atenção, é aquele que é admirado. Mas Paulo vai ensinar que Cristo não é para ser apenas proeminente. Cristo tem que ser o preeminente, o exclusivo. Ele vai dizer que Cristo é o Senhor do universo, que tudo foi criado por Ele, para Ele, subsiste nele. Nós só estamos vivos aqui agora porque Cristo está no controle do universo. Se Cristo quisesse nesse momento, não teria ninguém teria ar aqui para respirar. O sol não brilhava, o universo está sob o controle de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Então Cristo é preeminente. Então Paulo trabalhou bastante isso nesse capítulo 1. Então agora nós já estamos caminhando. É claro que agora nossos assuntos começam a ser outros assuntos dentro dessa mesma carta. Então vamos começar hoje lendo aí no capítulo 20, no capítulo 1, capítulo 20, Colossenses não tem, capítulo 1, versículo 24. Ao 29. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro e, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar plenamente a palavra de Deus. Mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A ele que está a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Amém? Aplica, Senhor Deus, a tua palavra em nossas vidas. Nos dê agora todo o entendimento espiritual necessário para falar da tua palavra, sabedoria, unção, direção do teu Espírito. Todos nós estejamos aqui atentos ao falar do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Eu quero pegar esse texto então e nós fazemos aqui algumas aplicações e eu quero pensar dentro desse texto como é que uma igreja pode avançar. Alguns elementos, não são só esse, é claro, mas baseado nesse texto, avançar na luta contra o mal numa sociedade que é uma sociedade angustiante e uma sociedade desigual. E Paulo começa dizendo que ele se alegra no seu sofrimento. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós que vivemos numa sociedade angustiante, numa sociedade desigual, numa sociedade injusta, num mundo mergulhado em trevas, nós precisamos estar preparados para nos regozijarmos nos sofrimentos por causa de Cristo. Falar em sofrimento é fora de moda, porque nenhum de vocês vieram aqui hoje para ouvir falar em sofrimento. Vocês vieram aqui para ouvir falar de conforto, de alívio, de encorajamento. Vocês vieram aqui falar de que vocês vão vencer, que vocês são vencedores, que vocês são mais do que vencedores, porque hoje a sociedade é assim. Hoje a nossa sociedade é hedonista e isso influencia os crentes. Quase ninguém quer ouvir falar em sofrimento, mas Paulo está dizendo, e assim como Paulo também, todos os crentes, todos os ministros, todos os crentes vão enfrentar tribulações se realmente resolverem ser crentes. Se você resolver de fato ser um crente que influencia o mundo, um pregador da palavra, um influenciador, ao invés de ser um assimilador do mundo, um transformador, então se prepare, porque você vai sofrer. E Paulo, ele disse que ele se alegra nesses sofrimentos. Como é que alguém pode se alegrar em sofrimento? Se alegra nesse sofrimento porque Paulo estava entendendo uma coisa muito importante. Ele estava entendendo esse sofrimento dele como uma continuidade do sofrimento de Cristo, uma extensão do sofrimento de Cristo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas numa sociedade como a nossa, o crente que quer realmente ser um crente fiel e testemunho da palavra, assim como Paulo vai sofrer. Paulo sofreu perseguição, Paulo sofreu aflição, Paulo sofreu prisão, estava dentro de uma prisão. E aí o interessante é que o Paulo, ele estava nessa prisão, mas quando um crente de fato leva Deus a sério, nada detém esse crente, e esse crente não se entrega. Um dos grandes problemas que nós temos também hoje é que quando muitos crentes começam a enfrentar sofrimentos, e quando enfrenta sofrimento por causa do Evangelho, desanima, porque ele acha que ser crente é só glória, ele acha que ser crente é só triunfo, é o discurso da teologia da prosperidade, que não é de Deus, e que ser crente é só ser conquistador, é ser cabeça, não ser cauda, e aí não está preparado para enfrentar os sofrimentos por causa do Evangelho, para ser um testemunho de Cristo. Está disposto a enfrentar ser ridicularizado, ser escarnecido, ser depreciado, ser chamado de ignorante. É ou não é? Então, Paulo está dizendo que ele se alegra com esse sofrimento. O pastor Sanchede, ele disse o seguinte: o sofrimento é a forma que o amor tende a assumir quando entra na luta contra o mal para conquistá-lo.
quando você entra na luta contra o mal, para conquistar o mal, o sofrimento é uma forma do amor se expressar. O amor se expressa pelo sofrimento, na luta contra o mal. Então, esses sofrimentos, ele disse, completo no meu corpo o que resta nas aflições de Cristo, ou seja, são as aflições relacionadas com o testemunho cristão. Nosso ministério aqui na terra é um ministério, é uma continuação do ministério de Cristo em todos os sentidos. Aquilo que Jesus começou na cruz, nós aqui continuamos isso no mundo com a pregação do Evangelho. Paulo vai dizer aqui que eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, aquilo que Cristo começou com a morte dele na cruz, ele se completa no mundo através de mim, através de você, através da igreja. Presta bem atenção. O que adiantaria Jesus ter morrido na cruz e o que adiantaria Jesus ter ressuscitado se nós não completássemos essa obra aqui? Se a gente não pregar esse Evangelho, se esse Evangelho não se tornar conhecido, se a gente não anunciar o que ele fez, então a igreja ela completa o ministério de Cristo. O ministério de Cristo começa lá, mas se completa no mundo através de nós. E Cristo, no ministério dele, ele também sofreu na carne. E nós, dando continuidade a esse ministério, também precisamos estar dispostos a sofrer na carne. Olha bem para mim, vou falar sobre isso melhor daqui a pouco. Cansaço é um tipo de sofrimento na carne, não é? Mas quantos de nós está disposto ao cansaço por causa do Evangelho? A se cansar por causa do Evangelho? Quantos ali estão se cansando, se esforçando a ponto de cansar o corpo por causa do Evangelho? Então, ele está dizendo que, em todos os sentidos, vou repetir, nosso ministério na terra é a continuação do ministério de Cristo no processo de libertar o mundo das forças do mal e de levar o homem à salvação. Nosso ministério é uma continuação do ministério de Cristo no processo de libertar o mundo das forças do mal e levar o pecador à salvação. Então, são as aflições de Cristo que enfrentamos quando lutamos para que o mal seja vencido. O mal seja vencido tanto na comunidade cristã quanto no mundo. É a luta de Paulo. Então, há um sofrimento. E Paulo está dizendo aqui que se alegra com esse sofrimento. Por quê? Porque esse sofrimento tem um valor eterno. O pastor Russell Shedd, ele disse que o sofrimento, quando a gente sofre porque está lutando contra o mal, esse sofrimento que a gente vem quando a gente luta para dar continuidade ao ministério de Cristo, esse sofrimento em que nós temos porque estamos ajudando as pessoas a se libertarem do mal e serem salvas, ele disse que esse sofrimento é como se fosse um investimento no banco celestial. Porque ele é um sofrimento, mas que produz transformação na vida das pessoas. Produz transformação na vida daquela pessoa na qual você está contribuindo, para que ela seja liberta do poder do mal e seja serva de Deus. Então, por exemplo, um discipulador. Você está lutando com seu discípulo para que ele seja uma pessoa cada vez liberta, cada vez mais liberta de tudo. Vai enfrentar alguns sofrimentos? Vai. Você vai ter que muitas vezes sacrificar horários que era de lazer? Vai.
Você vai sacrificar alguns horários que você poderia estar com a sua família? Vai. Mas só vai ser discipulador quem se alegra com esse sofrimento. Quem se alegra em estar contribuindo para que alguém seja transformado. Eu me alegro nos meus sofrimentos, disse Paulo. Porque eu sei que tudo que eu estou passando foi em função de eu estar colaborando com a transformação de vocês, com a libertação de vocês. Agora, quem quer ficar em casa sentado vendo televisão, quem quer ter uma vida cômoda e confortável, não quer se alegrar com o sofrimento de investir na vida de alguém. Paulo se alegra. Às vezes não tem nem tirar um dia da semana à noite para fazer o esforço de ir numa célula. Pô, mas toda semana ir numa célula? Toda semana? Podia ser uma vez por mês. Paulo diz, eu me alegro com esse sofrimento. E às vezes é um sofrimento mesmo. Mas você vai ter que sacrificar. Mas eu estou falando sobre requisitos para que uma igreja avance na luta contra o mal numa sociedade angustiante e desigual. Enquanto tivermos crentes que não estão dispostos a se alegrar com esse sofrimento, essa igreja não vai fazer diferença nessa sociedade. Paulo se alegra com o sofrimento que leva os outros à transformação de vida, por causa do Evangelho. A igreja só avançará na conquista do território do inimigo se tivermos líderes na igreja e membros de igreja dispostos a sofrer na carne, sofrer o cansaço, sofrer batalhando, agonizando em oração, como Paulo vai dizer no que eu vou pregar hoje à noite, capítulo 2, versículo 1. A igreja só avança se ela tem membros de igreja que estão dispostos a enfrentar as aflições causadas pelos inimigos de Cristo. A Bíblia jaz no maligno, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o mundo está lotado de inimigos de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Lá no seu trabalho, há muitos inimigos da cruz de Cristo. Na sua escola, no seu condomínio, na sua rua, no seu prédio. Mas o crente que quer ver a igreja avançar numa sociedade assim, tem que estar disposto a enfrentar as aflições causadas pelos inimigos de Cristo, tais como prisões, humilhações, torturas, difamações, desconforto, deboche, ridicularização. Está disposto? Se nós não estivermos dispostos a isso, não tem como a igreja avançar. Como a igreja vai avançar? Nós não somos agentes secretos de Deus. Nós temos que estar lá, enfrentando, pregando, enfrentar o sofrimento na carne, né? Paulo, em algumas tradições, ele diz que eu me fadigo, né? No versículo 9, do versículo 29, ele disse, por isso eu me esforço, meu esforço lutando, eu me esforço lutando. Em outra tradução, diz que quando ele fala isso aqui, diz que ele está disposto eu me fadigo. Numa outra tradução ele diz assim, eu me fadigo. Ou seja, tem que estar disposto a enfrentar o cansaço, a enfrentar o desconforto. Uma igreja composta de crentes que só querem viver no conforto, só querem viver na acomodação, numa vida confortável, numa zona de conforto, não poderá colaborar para que a igreja avance. E o crente, para que a igreja avance, ele tem que agonizar em oração. No capítulo 2, versículo 1 dos textos, ele diz, quero que vocês saibam quanto estão lutando por você, quanto estou agonizando por vocês. Essa luta ele estava preso, essa luta era em oração.
Agonizar em oração é lutar mesmo. Está realmente numa luta de natureza espiritual. Porque quem investe tempo em oração verá que em determinados momentos isso se torna uma agonia por causa da batalha espiritual. Quer um exemplo na Bíblia? Quem foi na Bíblia que agonizou em oração a ponto de suar gotas de sangue? Quem foi? Jesus Cristo no Getsemane. Não é essa oraçãozinha, arroz com feijão não, irmãos. Essa oração rotineira é agonizar em oração pelo reino de Deus, pela igreja, pela vida, pelos não crentes. Conhece aquela história dos dois meninos que discutiam quem era o melhor jogador de futebol? Zico ou Maradona? Você lembra dessa história? Sabe quem foi Zico e Maradona, né? Zico era o melhor jogador do Brasil na época, e Maradona era o melhor jogador da Argentina. E os dois meninos eram crentes, eram filhos de uma família crente, e estavam brigando desde de manhã quem era melhor, Zico ou Maradona, Zico ou Maradona. Desde de manhã a mãe já não aguentava mais aquilo. A mãe colocava batendo esses meninos. Aí chegou a hora do almoço, a mãe botou o almoço, aí os meninos sentaram para orar. Tinha que orar. Aí a mãe, vamos orar, vamos agradecer. Fulano, Joãozinho, você vai orar. Aí o Joãozinho começou a orar. Aí o outro aproveitou que ele estava orando. O outro irmão falou assim: bem que eu disse que melhor era o Maradona. Aí o que estava orando continuou orando e fez assim com a mão. É assim que muita gente está orando. E como é que a igreja vai avançar num mundo tenebroso como esse, se não estivermos agonizando em oração? Uma luta, numa batalha. Paulo fala mais nesse texto. Então, primeiro ponto que eu quero falar aqui: uma igreja, para avançar numa sociedade desigual, numa sociedade angustiante, precisa de crentes que estejam dispostos a sofrer. Sofrer e se alegrar. Se alegra com o quê? Se alegra porque está vendo os outros serem libertos do mal e sendo transformados com a pregação da palavra. Segundo, coisa que eu quero trazer hoje para vocês: uma igreja, para avançar numa sociedade assim, ela precisa ser uma comunidade de ministros de Cristo. 25, Paulo diz: dela, da igreja, me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade a Deus a mim atribuída, de dar-lhes plenamente a palavra de Deus, de apresentar a palavra de Deus. Eu me construí ministro. Essa lição de Paulo é para todos nós. Cada um de nós tem que se constituir um ministro. Por quê? Porque para você ser ministro, você precisa de um dom espiritual. E quando você se converteu, Deus te deu um dom espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá a cada um pelo menos um dom. Você, quando se converteu, Deus te fez um chamado. Todo ministro tem um chamado. E Deus chamou você, eu não sei para quê, mas só sei que Ele chamou. Mas Ele chamou para servir. Como você vai servir, eu não sei. É você que tem que saber. Mas Deus te chamou para servir. Todo mundo que está aqui, que já é convertido, é um ministro. Então a igreja, o termo usado aqui é diaconia, diáconos. Para ministro, diáconos. Ele significa servir. Cada crente tem que exercer a sua diaconia. Cada crente tem que servir a Deus com seus dons, com seus talentos, de acordo com o seu perfil. Eu vou servir com o meu dom, vou servir com meus talentos e vou servir com o meu perfil. Mas você tem o seu perfil. Eu sou falador, eu sou extrovertido, mas você talvez não seja. Talvez você seja tímido. Você não está errado em ser tímido. Mas todos nós somos diáconos de Deus, que precisamos aqui no mundo servir do jeito que somos. E servir com o dom espiritual que Deus nos deu. Estar a serviço de Cristo dos homens.
buscar os interesses do Cristo e do seu povo, não os próprios interesses. Pastor Hernandes Dias Lopes disse uma coisa muito interessante. Ele diz: ser ministro de Cristo não é um posto de honra humana, mas é um campo de serviço, é um campo a serviço dos santos. Ser um ministro de Deus não é um posto de honras humanas, mas é um campo de serviço aos santos, de serviço à igreja. Então a igreja não pode avançar se um grupo pequenininho fica agindo como ministro e os outros ficam agindo como espectadores. Um grupo grande, um grupo pequeno está aí como ministro servindo a Deus, servindo, e aos outros só se aproveitando dos programas e atividades, consumindo as coisas da igreja. Um ministro não é um consumidor de programas e cultos. Um ministro é aquele que serve a Cristo e serve aos servos de Cristo. Servir a quem não é servo não é tão difícil, né? Mas o servo de Cristo é aquele que serve a Cristo que está acima dele, mas que serve aos servos que está igual a ele. Então, ser ministro de Cristo é servir a Cristo e servir aos servos de Cristo. Se você serve a Cristo, mas não serve aos servos de Cristo, não é ministro. Não é ministro. E a Bíblia quer que todos sejam ministros. E Paulo vai dizer mais. Ele vai dizer assim, que ele é um ministro de Cristo, e que nós devemos ser ministros de Cristo. E ele vai dizer que, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Na palavra de Deus está dizendo, responsabilidade. Sabe o que o termo aqui, em outra tradução, é dispensação. É como se fosse uma dispensação a mim atribuída. É o que Paulo em Coríntios chama de dispenseiro. É como se fosse um mordomo. Refere-se à pessoa encarregada de administrar os bens do seu senhor e cuidar de melhor forma possível a suprir as necessidades dos escravos ou dos empregados. Presta bem atenção. O mordomo, nesse contexto, não era alguém que supria apenas as necessidades do seu senhor que o contratou. Mas o mordomo, no contexto do Novo Testamento, aquele que administrava a fazenda, aquele que administrava a propriedade, aquele que administrava a casa, ele tinha que fazer o melhor possível para suprir as necessidades dos empregados ou dos escravos, conforme o caso. É essa responsabilidade que Paulo diz que tem, o crente que quer que a sua igreja avance. Ele, como mordomo de Cristo, ele quer fazer da melhor maneira possível tudo que Cristo deu para ele administrar. Mas ele também fará da melhor maneira possível tudo que as outras pessoas precisam para ser as suas necessidades supridas, especialmente no corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é ser ministro. Todos nós somos ministros. Então, nenhuma igreja vai ser uma igreja transformadora se ela não for uma comunidade de ministros. Eu me lembro uma vez que eu cheguei aqui na igreja, eu mandei ficar em pé. Fique em pé, por favor, os ministros. Você lembra disso? Quem estava aqui no início, meia dúzia de pessoas ficaram em pé. Porque muitas pessoas achavam que eu é que era o ministro, só eu era ministro, por ser pastor da igreja. Não. Todos nós somos ministros de Cristo. Todos nós. E precisamos fazer isso com essa dispensação. Sermos fiéis e prudentes. A Bíblia diz em 1 Coríntios que o dispenseiro seja achado fiel. E a Bíblia diz em Lucas que o dispenseiro tem que ser prudente e sensato. É o que se requer desse dispenseiro. Bom, então, nós vimos já primeiro, baseado nesse texto, para uma igreja avançar numa sociedade angustiante e numa sociedade desigual, num mundo que está imerso nas trevas, o
crente em Jesus Cristo tem que estar disposto a sofrer por Cristo, a sofrer por testemunhar de Cristo, a sofrer por pregar a palavra, a sofrer para não ser um assimilador, mas um transformador, um agente de transformação e não um agente de assimilação. Outra questão é que, para que a igreja avance, ela tem que ser uma comunidade de ministros, alguém que serve ao Cristo e serve aos servos de Cristo. E aí nós para que todos possam servir, para que todos numa igreja possam servir, presta bem atenção no que eu vou dizer, para que todos possam servir, ano que vem a gente vai eleger a diretoria da igreja de 2 em 2 anos, mas nem todos podem ser membros da diretoria, porque só é limitado. Nem todos vão poder ser coordenadores de ministros, porque nós não temos 500 ministérios na igreja, mas todos podem servir numa célula. Todos. Através da célula você pode servir todo mundo. Você está lá numa célula, você está sempre ministrando a vida de alguém. Quando você está orando, quando você está dando uma palavra de edificação, quando você está ajudando uma pessoa a suprir uma necessidade, quando você está ali, você está sendo ministro. Você pode, todo mundo pode servir numa célula. Então, meu irmão, não resista. Vá para uma célula com esse coração. Eu estou aqui nessa célula para ser ministro de Cristo. Todo mundo pode servir. Terceiro, Paulo está falando aqui que vamos continuar nesse versículo, ele teve a responsabilidade de apresentar plenamente a palavra de Deus. Grava essa frase: apresentar a palavra de Deus, revelar o ministério oculto, que é Cristo. E ele vai falar no versículo 28, nós o proclamamos, advertindo e ensinando com toda a sabedoria. Uma igreja comprometida para transformar uma sociedade, uma igreja assim, ela tem que ser comprometida com a missão. Paulo tinha uma missão no mundo: revelar o mistério de Deus. E aqui, o que era o mistério de Deus? O próprio texto diz: o mistério de Deus era Cristo. Por que Cristo era o mistério de Deus? Porque Cristo, presta bem atenção, no Velho Testamento, Cristo aparece lá também, não aparece? Mas Cristo aparece de maneira oculta, velada, misteriosa. Ele foi anunciado por meio de tipos, muitos tipos, símbolos e instituição do Velho Testamento apontam para Cristo. Quando lá na Páscoa tinha que sacrificar um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, estava falando de quem? De Cristo. Então, agora aquele mistério está sendo revelado ao mundo quando Cristo veio ao mundo. Cristo é o mistério revelado ao mundo. Aquele que foi mistério no passado, agora é revelado. E Paulo está dizendo que agora a missão dele é anunciar, é revelar Cristo ao mundo. É a nossa missão, é a missão da igreja. Esse mistério de Deus, diz ele, é revelado a todos, e não como diziam os gnósticos, que nem todos vão decifrar os mistérios, que só uma elite espiritual, só os sábios, só os intelectuais. Aí Paulo vai dizer: não, o mistério de Deus é Cristo, e esse mistério é revelado a todos. O Evangelho é anunciado abertamente ao mundo. Deus não gosta desse negócio de sociedade secreta. O Evangelho não é uma sociedade secreta. O Evangelho, o mistério de Deus é para todos, é para o mundo. Proclamar Cristo, cumprir nosso chamado e dizer ao mundo quem é Jesus, o que Ele fez e o que Ele fará. Revelar o mistério de Deus ao mundo, cumprir a missão. A igreja tem que revelar Cristo ao mundo, gente. Agora, nesse contexto que nós estamos vivendo,
em que as pessoas não valorizam a Bíblia, as pessoas não valorizam o Evangelho, não estão nem aí para a palavra de Deus, você é que vai ser a Bíblia. É a sua vida também revela Cristo. A sua vida revela Cristo. Então, se a sua vida revelar Cristo, a Bíblia que o mundo vai ler vai ser você. Nós seremos a Bíblia que o mundo vai ler. Nossa vida tem que revelar Cristo. E daí nós temos que influenciar nossos amigos onde quer que estejamos, porque quem vai revelar Cristo é a nossa vida em primeiro lugar. E sempre que tivermos oportunidades, anunciemos a palavra, ensinemos a palavra, mas quem em primeiro lugar revela Cristo somos nós. Somos nós. Conhece aquela história daquele missionário na África? Não me lembro, não sei se foi tudo assim, que ele pregou, passou um tempo lá numa região pregando, e depois de um tempo voltou, anos depois, um outro missionário lá e começou a anunciar Jesus. Aí os africanos falaram naquela comunidade: esse homem já passou por aqui. Ele passou por aqui tem uns 10, 15 anos, passou aqui, ele esteve aqui com a gente, ele conviveu aqui com a gente, porque a vida do missionário anterior, a vida dele revelava Cristo. Nossa vida tem que revelar Cristo. Que, meus irmãos, nós possamos estar firmes nisso, proclamando Cristo. Ele vai dizer aqui no versículo seguinte, ele vai dizer assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando. Advertindo como? Advertindo, nós alertando sobre os riscos e ameaças de uma vida sem Cristo. Nós vamos transmitir ensinando, ou seja, transmitir os valores e princípios do Evangelho de forma relevante. E ele vai dizer, ensinando com toda a sabedoria, ou seja, o nosso ensino não é um ensino só para a mente. A igreja cumpre sua missão quando ela alerta as pessoas, proclamando Cristo, dos riscos que é viver sem Cristo. A igreja cumpre a sua missão, revelando Cristo, quando ela ensina os valores e os princípios do Evangelho, mas com sabedoria. Ou seja, não basta apenas falar o cognitivo, tem que ser afetivo e psicomotor. E a melhor maneira de fazer isso é através do discipulado. O discipulado, ele atende a essas 3 áreas de ensinamento. Com o discipulado você ensina a parte, alcança todo o aprendizado da pessoa. Então, nesse texto eu entendo que Paulo está falando também de discipulado, para que a igreja cumpra a sua missão, não é? Aí tem um texto aqui que eu quero encerrar nesse versículo, estou correndo aqui para chegar lá. Então, uma igreja, ela anuncia Cristo, ela revela Cristo ao mundo, advertindo, ela revela Cristo ensinando, mas um ensino que funciona, e a melhor maneira do ensino funcionar é através do discipulado, não que os outros não sejam suficientes, não sejam bons, mas agora tem uma coisa aqui, a igreja transmite os valores e princípios do Evangelho, mas tem um versículo 29 aqui, 28, que nos dá uma responsabilidade muito grande. Ele diz assim: nós proclamamos, nós ensinamos, nós advertimos, ensinamos com sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, versículo 28. A igreja, no dia do juízo final, terá que apresentar diante de Deus todos os seus membros perfeitos em Cristo. Uma igreja, para avançar no mundo, tem que zelar pela qualidade de vida dos seus membros. Porque um dia ela vai ser cobrada de Deus o que fez com aqueles que estiveram lá.
Mas só que eu quero dizer para você que isso é uma via de mão dupla. Isso é uma via de mão dupla. Não basta a igreja querer te apresentar em Cristo. E nossa igreja hoje tem um trilho, ela tem um caminho. Quando você entra nessa igreja aqui, você sabe qual é o trilho para você crescer. Você sabe qual é o trilho para você se aperfeiçoar. Você sabe o que essa igreja está te oferecendo para você crescer, mas você não quer crescer. Aí não é da igreja que Jesus vai cobrar. Nós estamos aqui oferecendo uma série de alternativas, vindas de uma visão pastoral, que a liderança da igreja aderiu, e que a igreja aprovou, e que nós estamos caminhando. Você sabe qual é o trilho, para que você amadureça, para que você cresça, para você que seja um crente maduro. Mas se você não ingressa naquilo que a igreja está te oferecendo para crescer, meu irmão, não vai cair sobre a igreja, não vai cair sobre você. No dia do juízo, Deus vai cobrar de você. Por que você não quis amadurecer? Por que você não quis crescer? Por que você não quis ser um crente de melhor qualidade? Por que você não quis crescer em Cristo? Por que você não quis ser um crente mais maduro? Por que você foi sempre imaturo a vida inteira? Por que o teu conhecimento da Bíblia foi tão pouco durante toda a vida? Então a igreja, pesa sobre a igreja e sobre mim, então, uma responsabilidade tremenda. Mas pesa sobre cada um de nós, cada um de vocês aqui, uma responsabilidade ainda maior. De querer. Tem gente que não quer se aperfeiçoar. Então, encerrando a minha palavra nessa manhã, uma igreja para enfrentar a sociedade que está aí. E ela fazer a diferença, tem que ser uma igreja composta de pessoas que estejam dispostas a sofrer por Cristo. Mais do que isso, se alegrar nesse sofrimento. Crentes que nada detêm, nada detinha Paulo. Mesmo preso, ele ali exercia o ministério, lutando em oração. Nada detém um crente. Nada pode deter um crente. E o crente tem que estar disposto a pagar o preço, sofrer na própria carne e entender que o nosso ministério no mundo é a continuidade do que Cristo fez na cruz. Nós aqui continuamos o ministério de Cristo. Nós precisamos entender que a igreja só avança se ela for uma comunidade de ministros, não de espectadores, não de pessoas que só querem ser servidas, mas de pessoas que querem servir. O mundo pós-moderno é o mundo que a pessoa só quer ser servida. Mas o servo de Cristo, ele primeiro quer servir, quer ser um ministro que serve a Deus e serve aos outros. Não adianta servir só a Deus, não. Aliás, a gente serve a Deus quando serve aos outros. Servir a Deus sem servir os outros, não existe isso. Eu sirvo a Deus quando sirvo aos outros. Tem que ser uma igreja comprometida com a visão, com a missão. Qual é a missão? Fazer com que o mundo, o ministério de Deus, que é Cristo, seja revelado ao mundo, seja anunciado. Paulo diz que ele prega a esse Cristo, e ele prega, ele revela a Cristo. E aí ele vai dizer que a gente revela a Cristo, essa arte de revelar, proclamar Cristo, é cumprir o nosso chamado, e é alertar o mundo sobre os riscos sem Cristo, sobre os riscos do engano. Tem muita gente caindo no canto da sereia das igrejas da teologia da prosperidade, porque nós não estamos revelando Cristo. E se a gente não revela a verdade do Evangelho, nós não temos como advertir essas pessoas: olha, isso é um engano, isso aí não vai te levar ao céu, isso aí não vai te aproximar de Deus. Advertir. Quando anunciamos Cristo, também advertir. Anunciamos Cristo ensinando, ou seja, transmitindo os valores e os princípios do Evangelho de forma relevante, não ensinando só para o intelecto, mas ensinando para a vida. Cognitivo,
mas também o psicomotor e o afetivo. Nós revelamos Cristo quando investimos na qualidade dos membros. Quando você investe na sua qualidade e quando a igreja investe na sua qualidade, nós estamos contribuindo para que Cristo seja revelado e todo crente seja aperfeiçoado. É isso que Paulo está dizendo para nós nessa manhã. Essa que a palavra de Deus está dizendo. Que Deus nos abençoe. Amém? Sejamos uma igreja que avança numa sociedade angustiante e numa sociedade desigual e injusta, mas que a igreja avança. Deus nos abençoe. Amém? Vamos para ele. Respira fundo, porque a dose foi forte. Dá uma respirada aí para você assimilar bem tudo que foi dito. Em oração. Recline sua cabeça em oração. Vou dar um tempo para a gente meditar em tudo que Deus nos falou hoje aqui nessa noite. Você que está na galeria, você que está aqui embaixo, criança, adolescente, jovem, os irmãos adultos, os idosos, todos nós, vamos pensar, meditar. Cristo nos falou hoje aqui. O que cada um aqui de nós ouviu do Senhor nessa manhã? O que Deus te falou? Nossa igreja precisa avançar numa sociedade difícil. O que Deus te falou, meu irmão, minha irmã? Se aproprie disso em nome de Jesus.